Saudações! Está começando o podcast sobre os grandes momentos do futebol mineiro no rádio. Comigo, Augusto Leão, Warlen Valadares, Marcos Vinícius e Ana Carolina Vimieiro, que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e orientadora do trabalho. A ideia de trabalhar com esse tema, gente, surgiu devido à afinidade com o rádio e a paixão pelo futebol, que eu acho que todos os integrantes do grupo compartilham, e a Carol também. Então a gente foi desde os inícios da aula conversando sobre isso, durante as aulas que a gente tinha que produzir um projeto. E a gente chegou a essa conclusão, que a gente teria que fazer um projeto sobre rádio e futebol. E é o que está acontecendo, uma grande reportagem saiu, resolvemos fazer um podcast para adentrar ainda mais ao tema. E como que foi? Como que você achou que foi esse processo de construção de trabalho, Arlen? Você gostou disso tudo? Primeiramente, bom demais? Olá, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi um processo muito interessante, porque movido por esse desejo de falar dos grandes momentos do futebol mineiro no rádio, ainda na aula de projeto experimental, seminário do projeto experimental, melhor dizendo, nós já vimos discutindo já como tocar esse projeto, como estruturar melhor esse projeto, as fontes que deveríamos ouvir. Então escolhemos jornalistas, torcedores, pesquisadores sobre o rádio para que pudessem colaborar na nossa pesquisa e entender exatamente em que medida o rádio continua sendo um veículo importante para o torcedor de futebol, especialmente em Belo Horizonte, onde nós temos uma emissora, que é a Rádio Itatiaia, que tem aí uma dominância, uma participação muito grande nas pesquisas de Ibope. É uma emissora que lidera o rádio esportivo mineiro há muitos anos, e os seus narradores têm uma importância muito grande para o torcedor, uma identificação muito grande com o torcedor mineiro. Então, e eu particularmente, ouvinte da Itatiaia já desde o ano 2000, 2001, especialmente Alberto Rodrigues. Então daí vem esse interesse, essa paixão pelo tema, e que é compartilhada com os integrantes do grupo, e resolvemos fazer esse trabalho de conclusão de curso. E para você, Marcos Vinícius, como foi esse processo? Então, no início, como você falou, foi no segundo período de 2018, ainda na disciplina do professor Carlos Alberto, aqui do Departamento de Comunicação do UFMG. Eu me lembro que naquela época, a turma ainda estava assim, um pouco perdida do que fazer, qual tema discutir no TCC. E era o nosso caso também. A gente chegou assim, no meio da disciplina sem saber ao certo o que fazer. Foi então que nosso colega aqui, Augusto, teve a ideia de discutir rádio, discutir o futebol, que nós todos aqui do podcast gostamos. Então foi daí que surgiu esse tema, a partir do nosso colega Augusto. E a gente começou a fazer algumas leituras, ainda na disciplina do Carlos, para poder montar um projeto para levar até a nossa futura orientadora, a Carol Vimieiro, que está aqui na mesa com a gente, que pode falar para a gente um pouco como que foi esse processo, como que foi aceitar, como foi receber o convite para orientar a equipe. Olá, pessoal. Então, para mim, foi assim, muito prazeroso, todo o processo de orientação, e particularmente, assim, quando vocês me contactaram, eu acho que foi uma oportunidade para mim também, assim, como pesquisadora, mas também como torcedora, de compreender um pouco melhor, assim, essa relação nossa, tão afetiva com o rádio. Então, eu não sou pesquisadora de rádio, eu pesquiso comunicação e esporte, mas nunca trabalhei diretamente com rádio. Então, eu acho que o desenvolvimento do projeto foi uma grande oportunidade mesmo para entender melhor essas relações entre o rádio e o jornalismo esportivo, e também entre assim, as nossas memórias afetivas e como que o rádio, de alguma forma, ele faz parte dessas memórias afetivas. Então, por isso que eu falei que é uma oportunidade como pesquisadora, mas também como torcedora, para entender como que esses pedaços aí, de narrações, de quadros que são muito, que estão aí no ar há muitos anos, como que isso de alguma forma faz parte de todas as minhas memórias afetivas que se relacionam aí, sobretudo, com o Atlético, com o meu clube de coração. E esse processo de construção do trabalho, da reportagem, foi muito trabalhoso, Warlen? Tanto conseguir entrevistados, as dificuldades técnicas para achar os áudios antigos de narrações, foi tudo muito complicado. Como que foi esse processo para você? Principalmente conseguir torcedores, dispostos a comentar e a falar sobre o tema, porque
Realmente, assim, a gente observa que muita gente escuta rádio ainda, principalmente no estádio. Fomos à porta do Independência 2 vezes, no jogo do Atlético e no jogo do Cruzeiro, e sempre observávamos ali alguns torcedores saindo do estádio com fone de ouvido. Então foi uma experiência bem interessante abordar esses torcedores. Tá ouvindo a narração da Itatiaia ou de alguma outra emissora aí? Por que você traz o rádio, no caso no celular, para o estádio, mesmo vendo o jogo, estando na arquibancada? Por que você não abre mão de ter essa experiência de acompanhar a narração do jogo no rádio? Então essa parte foi bem interessante, mas foi difícil também, né, conseguir pessoas que pudessem falar mais abertamente, com mais detalhes sobre a relação delas com o futebol no rádio, né? Curiosamente, conseguir falar com os jornalistas foi uma tarefa mais fácil, até relativamente tranquila, comparada à dificuldade que tivemos em conseguir conversar com torcedores. A gente também teve um pouco de dificuldade, né, com os equipamentos mesmo para poder fazer as entrevistas. No começo, a gente começou entrevistando torcedores para logo depois entrevistar os profissionais, os repórteres e os narradores. Aí eu me lembro que a gente foi, no primeiro jogo que a gente foi entrevistar os torcedores na porta do Estádio Independência aqui em Belo Horizonte, nós levamos uma câmera e um gravador, né? Achando que o gravador seria mais eficiente para captar o áudio ali das entrevistas dos torcedores. Doce ilusão. Doce ilusão. Aí quando a gente chegou, descarregou os arquivos no computador, a gente percebeu que muito pouco poderia ser aproveitado daquele material, porque a captação do áudio com os gravadores não ficou adequada, porque ventava muito no dia, né? Então aquele vento que soprava ali no gravador acabou atrapalhando muito a captação do áudio. Então foi uma dificuldade que a gente teve até conseguir achar o material perfeito para poder fazer as entrevistas. Tipo assim, uma coisa que motivou a fazer o trabalho, quando a gente comentou lá no início, é cada um ter essa relação com o rádio. Eu tenho meus momentos marcantes. Imagino, né, que vocês tenham também. E os torcedores, os jornalistas contam ao longo da grande reportagem esses momentos marcantes dele. Qual o momento marcante de vocês? O meu, particularmente, é um jogo na Libertadores de 2013, apesar de eu ouvir rádio bem de antes. Mas em 2013, nas quartas de finais, contra o Tijuana, naquele pênalti que o Léo Silva comete, eu estava ouvindo o jogo no meu lugarzinho da sorte, meu pai sentado no sofá lá na frente do lado da minha irmã e eu lá atrás ouvindo o jogo, como sempre, vendo na TV. Aí o caixa avisa na Itatiaia que havia sido pênalti, aí eu já começo a chorar e mando meu pai desligar a televisão, ele desliga. Aí eu levanto e falo assim, não, vai desligar não, melhor não, liga de novo a televisão. E daqui a pouco acontece aquilo, e aconteceu no rádio antes. E eu travo completamente e fico sem ar. E minha mãe chega na sala com água com açúcar já e tal. E meu pai preocupado, me colocando na janela pra eu gritar. Você tá precisando gritar. E o Thiago Reis fala na Itatiaia, mandou voltar. Aí eu entro em desespero total. Aí eu entrei em total desespero e nunca vou esquecer isso. Que a bola que não mandou voltar porcaria nenhuma. E acabou o jogo e o Galo classificou. Qual é o seu, Arley? Antes de falar o meu, eu gostaria de comentar isso que você falou, que muitos acompanham no rádio, não só pela emoção, mas porque, por causa do delay, o gol sempre acontece antes, né? O gol, no caso aí a defesa do Vitor, que pro Piquitito foi mais que um gol, né? Ele narrou como se fosse gol. Então tem essa vantagem também. O meu momento marcante é basicamente, assim, posso citar alguns, mas talvez o meu preferido seja Cruzeiro 3, Grêmio 0, pelo Campeonato Brasileiro de 2013. Foi um jogo que eu estava assistindo pela televisão, mas zerei o volume, não ouvi a narração do Rogério Correia, nada contra, muito bom narrador, mas preferi acompanhar na Itatiaia, no Alberto Rodrigues, porque era um momento assim que o Cruzeiro estava já, digamos, um jejum já prolongado, né, de títulos nacionais, já há bastante tempo não conquistava nenhum título relevante, assim, a gente pode dizer que um jejum de 10 anos, de 2013 até 2013, então eu achei que aquele era um momento que, assim, o Cruzeiro vencendo aquele jogo praticamente selaria o título, né, então, e acabou ocorrendo mesmo uma rodada depois, mas aquele 3-0 foi muito marcante, inclusive porque o Cruzeiro tinha um ataque muito, muito bom, né, cara. Borges, Dagoberto, William Bigode, então Goulart e Everton Ribeiro, então assim, era um meio ataque muito bom, muito ofensivo, um time muito ofensivo mesmo que o Marcelo Oliveira montou, e aquele jogo foi especial, porque
3-0 no Grêmio não é fácil, é um adversário que o Cruzeiro costuma encontrar alguma dificuldade, como o São Paulo e outros times. Então aquele jogo particularmente é muito marcante, inclusive porque é uma coisa que eu raramente faço, que é justamente assim, acompanhar na televisão e no rádio ao mesmo tempo, né? Que é algo que nós descobrimos na nossa pesquisa que muitos torcedores fazem. Eu particularmente não faço muito, mas naquele jogo eu me recordo de ter feito isso. Então foi bem interessante, a experiência muito legal. O Alberto Rodrigues estava realmente inspirado naquele dia, vibrante como sempre e inspirado, né? Eu faço muito isso, de acompanhar o rádio e a TV ao mesmo tempo. Ô Carol, aposto que o seu momento marcante tem a ver com o Galo, né? Com certeza. Eu acho que assim, como todo atleticano e, né, ouvinte de rádio, eu poderia também mencionar vários momentos, mas eu vou ter que te acompanhar, né, no momento aí da defesa do Vitor no jogo contra o Tijuana. Acho que o que fez esse momento tão marcante para mim, além do momento em si, né, ser muito importante, foi a forma como eu escutei ele. Então, eu, durante toda a campanha, né, do Galo na Libertadores de 2013, eu não morava no Brasil. Eu vim ao Brasil de férias no começo do ano e eu cheguei aí num jogo da primeira fase da Libertadores, que foi aquele jogo contra, acho que o Arsenal de Sarandi. Foi um jogo com muitos gols, me lembro muito bem. E aí depois voltei, né, eu morava na Austrália, voltei para a Austrália, onde eu estava fazendo meu doutorado. E aí, assim, eu, em geral, acompanhava os jogos pela televisão, achava, né, uma transmissão dessas piratas, né, para poder assistir os jogos. Só que, assim, tinha uma coisa muito difícil na Austrália, que era o fuso horário, né? Então, a gente tinha, geralmente, uma diferença de 12 a 13 horas, dependendo se tivesse com horário de verão ou não. Então, eu tinha aquelas situações, assim, do jogo de domingo às 4 horas, era na segunda às 5 horas da manhã para mim. Então, não era muito fácil, né, assistir os jogos. Mas, geralmente, eu assistia, sempre encontrava um canal para eu assistir e tudo. Só que o que aconteceu? No dia do jogo contra o Tijuana, eu tinha um compromisso na universidade, que eu não tinha como desmarcar, e eu tive que ir para a universidade. E aí, assim, né, meio que no meio do jogo eu tive que sair, e aí fui, né, com o celular, escutando Itatiaia, e aí acontece, né, de marcar o pênalti, eu dentro do ônibus, né, e aí deu um grito dentro do ônibus, né, as pessoas absolutamente não entendendo nada que estava acontecendo, né, já olhei pro meu marido e falei, vai não. E aí, logo depois, né, vem a defesa do Vitor. E aí, de novo, né, assim, né, ninguém entendendo nada. Mas, enfim, né, foi a Itatiaia, né, e a narração do Caixa que propiciaram que eu acompanhasse aquele momento nessa situação aí meio inusitada de, efetivamente, né, quando você é torcedor e você gosta, né, de estar muito próximo, né, e aí nessa situação de você não poder estar, né, foi o rádio que me manteve próximo do Atlético. E que momento, né? Talvez a defesa mais importante da história do Atlético. Marcos, algo me diz que o seu é voltado pro Cruzeiro, né? Não, claro, sim, sempre, porque, assim, eu não vou falar que meu pai é cruzeirense roxo, ele, na verdade, ele é cruzeirense azul, né? Ele é muito cruzeirense e não teria como eu torcer para outro time que não fosse o Cruzeiro. E a minha relação com o rádio passa muito pela relação do meu pai com o rádio. Eu me lembro muito, assim, como no interior, até mesmo aqui na capital, alguns jogos, por questões contratuais, a TV aberta não transmite, né? E lá no interior a gente tem a dificuldade de não ter muito acesso aos canais fechados. Então, a alternativa para acompanhar os jogos é justamente o rádio. E meu pai, me lembro, quando eu era criança, ele comprou um radinho, uma pilha, era um Walkman, desses com fone de ouvido, que era exclusivamente para ele ouvir os jogos do Cruzeiro. Então, aquilo ficava dentro do guarda-roupa como se fosse um tesouro. Ninguém podia aproximar daquele rádio. Era o rádio e as duas pilhas reservas que ele deixava na mesma caixinha para que, se caso a pilha do aparelho acabasse durante a transmissão do jogo, ele pudesse trocar as pilhas. Então, a minha relação com o rádio passa muito pela essa relação do meu pai com o rádio. Eu me lembro que ele sentava no sofá, sempre na mesma posição, na beirada do sofá, e colocava o fone de ouvido na cabeça, e eu não podia acompanhar o jogo juntamente com ele, ouvir o áudio, porque o rádio que ele tinha não tinha essa opção do Viva Voz, né? Era sempre no fone de ouvido. Então eu ficava observando as atitudes dele durante o jogo para tentar entender o que estava acontecendo.
quando eu via que ele começava a balançar muito as pernas assim, eu já entendia que poderia ser uma chance de gol para o Cruzeiro. E eu ficava tentando ler os sinais corporais dele assim, e ao mesmo tempo ele ia me falando o que estava acontecendo no jogo. Então, ou seja, ele me narrava o que o narrador estava falando ali do jogo. Então era assim, eu meio que pegava a coisa de segunda mão, acompanhava a narração que ele fazia da narração do rádio, sempre rádio Itatiaia. Então a minha lembrança maior do rádio é justamente essa relação forte que meu pai tinha com o rádio. Não, e foi outra coisa que nós descobrimos na pesquisa, justamente isso, assim, que a maioria dos torcedores entrevistados, eles passaram a ter essa paixão pelo futebol no rádio exatamente por influência da família, do pai ou do avô, no caso do torcedor Fábios, né, o atleticano Fábios Alvim. E quase sempre tem essa relação familiar, é quase uma herança, né? Um legado que se passa de pai para filho. Inclusive o Thales Maciel, outro ouvinte que nós entrevistamos, torcedor do América, ele tem um filhinho de 3 anos, ele já avisou que que vai incentivar o filho dele a acompanhar futebol no rádio, não ficar só na televisão, internet, mas ouvir também as narrações dos jogos do América pela Itatiaia, né? Isso é até importante para que o público do rádio possa se renovar, né? Para que não haja essa quebra aí temporal, que as novas gerações também aprendam a ouvir rádio. Aprenda a ouvir e a gostar, né? Porque, inclusive, é algo que nós abordamos muito na nossa reportagem, porque é fruto das pesquisas, das conversas que tivemos, justamente se o rádio tem futuro, né? Ou se ele está fadado à morte, né? Porque o seu público está envelhecendo, como indicam a maioria das pesquisas recentes do Ibope. Mas não, a gente observa que há uma expectativa de que o rádio continue relevante justamente por causa desse hábito que vem se perpetuando do pai passar o gosto, vamos dizer assim, a tradição, o hábito de ouvir futebol no rádio para o filho, né? Para o neto. O rádio, sem dúvida alguma, está presente na vida de todo mundo, estará sempre, né? Até passaremos para nossos filhos, nossos netos, assim como meu avô me passou essa paixão pelo rádio. A gente não pode afirmar isso categoricamente, mas assim, temos alguns sinais de que isso pode ocorrer, né? Sim. Porque a gente vê um esforço das emissoras de inovar e de tentar conquistar essas novas gerações, principalmente a presença que elas têm atualmente nas redes sociais. Se a gente imagina que o público que está mais engajado no Twitter, no Instagram, no Facebook, é um público mais jovem, abaixo dos 30 anos, então me parece que as emissoras estão se esforçando para dialogar com esse novo público. Com essas lives, mostrando ao vivo os narradores narrando, por exemplo, é uma coisa interessante mesmo, uma saída inteligente que eles acharam para atingir esse público, né? Mas o que nos dá esperança também é porque se fala aí na morte do rádio desde a década de 50, quando chegou a televisão no Brasil, efetivamente, né? E já vão 70 anos aí, o rádio continua forte, então pode ser um sinal de que a coisa não é bem assim, que o rádio consegue superar essas novas tecnologias que vão chegando aí. E com, né, essa febre dos podcasts agora também, né, eu acho que demonstra um pouco assim essa renovação, né, e como que as produções, né, sonoras, elas continuam sendo relevantes, né, mesmo que em algum sentido elas, né, migrem para outros espaços, migrem para outras plataformas. De alguma forma, eu acho que os podcasts indicam também, né, para esse lugar aí de que o rádio não vai morrer, né, o rádio pode, na verdade, estar se reinventando para continuar sendo relevante, importante e acompanhando aí as mudanças. Mudando de assunto, né, gente? O processo de produção de entrevistas foi muito interessante. E a gente pôde ter algumas curiosidades apresentadas pelos repórteres entrevistados e até pelos torcedores sobre o rádio, alguns momentos e tal. O repórter Emerson Romano, da Rádio Itatiaia, falou pra gente sobre o caso do jogador Gago, né, Marcos? Você pode comentar pra gente? Pois é, a gente questionou ele se ele teria algum momento, assim, um momento curioso para retratar pra gente dessa profissão de cobrir o esporte no rádio. Ele mencionou o caso em que ele foi entrevistar um jogador e ele era gago, mas mesmo assim ele teve que dar sequência à entrevista. Isso mostra o quanto o repórter, né, tem que ter um jogo de cintura ali para poder, mesmo com alguma adversidade ou outra assim,
tocar a bola para frente, não deixar a bola cair, né? A gente tem outras situações também, a gente entrevistou o Thiago Reis também da Rádio Itatiaia, que ele nos trouxe algumas situações curiosas, né? Sim, porque ele entrevista torcedores ao final das partidas, né? Antes, no intervalo e após o jogo, ele conversa com a galera no Mineirão, no Independência. Então, é bem interessante porque ele contou como surgiu o bordão Seu Nome, Seu Bairro, como que ele conseguiu construir esse quadro, né, que já é consagrado no Rádio Mineiro, e teve uma passagem interessante que ele foi entrevistar um torcedor, e o torcedor, ao invés de reclamar do time, falar como foi o jogo, comentar a partida, ele começou a reclamar que não tinha bife no prato, no tropeiro que ele comprou no estádio. O bife é sagrado. O bife é sagrado. Então vamos ouvir essas duas histórias, primeiro na voz do Emerson Romano e logo em seguida o Thiago Reis contando pra gente esse caso do bife que sumiu lá do prato do torcedor lá no Mineirão. Eu fui entrevistar um jogador uma vez, não sabia que ele era gago. Fui entrevistar e o jogador era gago e aí você faz a primeira, você tem que render alguma coisa para ver se sai, faz a segunda e depois tchau. Mas você não sabia que o cara era gago, era do time adversário. E nessa época era o quê? Era Campeonato Mineiro de Júnior, então assim, não sabia que o cara era gago, acabei entrevistando o cara assim mesmo. Já aconteceu no Seu Nome, Seu Bairro, né? Teve um que ficou até famoso que foi o Cadê Meu Bife? Tava entrevistando lá, o Atlético perdeu, todo mundo xingando, eu fui entrevistar o cara, ele não quer falar nada do Atlético, eu comprei um tropeiro, tava comendo tropeiro, saiu o gol do Galo, eu deixei aqui, quando eu voltei roubaram meu bife, cadê meu bife? E aí, viralizou, né? Agora no jogo do Cruzeiro, o cara falou que eu vou morrer, Cruzeiro. Enfim, são essas coisas que acontecem na transmissão, mas a gente tem que estar preparado, né, pro improviso, o rádio te permite isso, aí você brinca, eu acho que passa muito por isso, pela naturalidade, por ser espontâneo, nas horas boas e também quando surge alguma dificuldade. Engraçado é que eu nunca vi bife em tropeiro, mas tudo bem. Mas tem. É o bife de pernil. Não é novidade pra mim, então. Eu não sabia. Eu nunca, pra mim, eu sou acostumado com tropeiro, com torresmo e ovo. Bife eu nunca tinha visto. Zoiudo, né? Mas essa questão mostra muito bem assim, como que os profissionais do rádio eles precisam ter um improviso, né? Eles precisam ter uma capacidade de improvisação, de sair, de driblar situações mais inusitadas, né? Na entrevista que a Isabelle, narradora, a primeira mulher a narrar jogo de futebol no Rádio Mineiro, nos concedeu, ela conta que teve um jogo que ela fez, Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, que num dado momento ela ficou sem voz, assim. E tava um jogo muito barulhento, assim, a posição que a imprensa fica no Mineirão é muito perto da torcida adversária. E ali estava tendo muito problema naquele jogo, muita discussão entre a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo. E aí, num dado momento, ela ficou sem voz, ela teve que ficar mais de 20 minutos conduzindo a narração, quase sem voz, num jogo super tenso, a primeira transmissão de Libertadores que ela fez, e ela conseguiu levar a transmissão até o final. O setor de imprensa no Mineirão fica ali no setor roxo, no meio do roxo. Aí de um lado é a parte da torcida do Cruzeiro e do outro a torcida adversária. Aí dá um atritozinho de um discutindo de um lado, outro do outro, aquela rivalidade. E olha que as torcidas de Cruzeiro e Flamengo têm a fama de serem, entre aspas, amigas, né? Mas aquele jogo foi muito tenso. Clássico, o bicho pega ali. Me lembro também de uma situação curiosa que o Thiago Reis dividiu com a gente, foi num jogo entre Atlético e Curitiba. Ele estava cobrindo o jogo num estádio lá em Curitiba. Aí ele entrou ao vivo, né, durante o intervalo do jogo para poder passar informação pro ouvinte. Aí o pessoal responsável pela irrigação do gramado ligou o sistema de água e ele acabou molhando todo. E ele contou pra gente que estava um frio de 14 graus lá em Curitiba. A temperatura estava só caindo, molhou todo o script dele. Ele teve que refazer tudo para poder passar as informações e passou o segundo tempo inteiro sentindo frio. Vida de repórter não é fácil não, gente. É isso aí. Então, gente, vamos nos aproximando do final aqui. E gostaria que a Carol falasse um pouco de como foi esse processo de orientação, a relação com o grupo, e como é orientar, como tem sido, né, orientar um trabalho de TCC que discute futebol e rádio, além de falar um pouquinho do produto final, como ficou, como é que foi? Eu acho que assim, eu comecei, né, minha primeira fala aqui, eu falei dessa coisa da memória, né, e de como que
o rádio, ele de alguma forma, né, tá ali mediando as nossas memórias afetivas do futebol, né. Eu acho que isso foi a grande coisa, assim, que saiu do trabalho, que é justamente a gente perceber, né, como que ele é tão importante nessa nossa memória, né. Então, não sou só eu, não é só nós 4, né? Todos os torcedores e os profissionais que a gente escutou, todos eles vão falar um pouco de como que, né, o rádio, ele de alguma forma está ali presente, né? Então, eu não só me lembro dos grandes momentos do Atlético, mas esses grandes momentos do Atlético, de alguma forma, foram trazidos para mim, né, pelo rádio. Então, na hora que eu me lembro, né, do grande jogo, eu me lembro não só do grande jogo, mas eu me lembro também, por exemplo, do Caixa narrando esse grande jogo, né? E aí a mesma coisa vale para os torcedores do Cruzeiro. E aí pensando em como que, né, a nossa memória afetiva ela é mesmo, assim, né? Então, eu tenho uma coisa, por exemplo, com música, que várias músicas acabam me lembrando de certos lugares onde eu morei, que em geral são as músicas que eu escutava naqueles lugares, né? E aí o rádio, eu acho que ele, né, e a narração, os narradores, os comentaristas, né, e aí sobretudo a Rádio Itatiaia aqui em Belo Horizonte, ela de alguma forma está presente, né, na memória afetiva de muitos torcedores, porque é ela quem trouxe de alguma forma, né, esses momentos pra gente, né? Então, na hora que o cruzeirense vai lembrar dos títulos, vai certamente lembrar também das narrações do Alberto Rodrigues, né? Então, são essas coisas aí, né? Como que elas vêm articuladas e como que realmente, né, o rádio acaba mediando essa nossa memória, né? Constituída desses momentos, mas também das narrações e das narrativas que ele nos possibilita, né? Eu acho que o processo de orientação foi ótimo, assim, né? Foi super legal, o tema é super legal. Eu acho que o trabalho final superou as expectativas. Acho que vocês já falaram um pouco, assim, das dificuldades. Chegou um momento que a gente achou que a gente não ia conseguir exatamente, né, entrevistar torcedores que nos dessem, assim, mais substância mesmo, né? Falassem com mais detalhes dessas memórias. Até porque eu acho que, às vezes, né, a gente nem consegue perceber, né, a participação efetiva do rádio nessas nossas memórias. Então, você precisa, de alguma forma, de um exercício meio reflexivo ou de uma relação muito profunda com o rádio para que você consiga falar de forma mais profunda mesmo sobre isso, né? Mas aí a gente acabou, né, conseguindo vários torcedores, no final das contas, né, que falaram em detalhes, né, sobre essa relação, torcedores dos 3 clubes de Belo Horizonte. Então, eu acho que durante o desenvolvimento teve esse momento em que a gente ficou meio, né, sem saber se a gente conseguiria, né, dar voz ao torcedor, né, e era uma coisa que a gente queria muito, né, no trabalho. E aí, ao final, a gente conseguiu. Acho que a gente conversou com pessoas muito interessantes que, de alguma forma, nos deram aí um pouco desse retrato, né, sobre o papel do rádio, né, nessas memórias afetivas dos torcedores e também dos profissionais do rádio em Minas. Então, eu só tenho elogios e fico muito satisfeita com a oportunidade. Como eu disse, né, aprendi bastante sobre rádio, aprendi bastante sobre essas relações aí que marcam, né, a nossa afetividade, né, sobretudo com relação aos nossos clubes de coração. E aí, Arlen, tem alguma consideração final pra gente? Eu gostaria só de acrescentar que nós fizemos uma entrevista bem interessante com a professora Sônia Pessoa, que é uma pesquisadora de longa data sobre o rádio, e ela explicou pra gente justamente isso que a Carol apontou, que é essa relação que o rádio tem de proximidade com o ouvinte, né? Especialmente com o torcedor, porque o rádio ele consegue criar com o ouvinte uma relação próxima, familiar, adentrar o seio familiar, a esfera privada, né? Você está em casa, você está no carro, no ônibus ou na sua casa lavando louça, estudando, no trabalho, e você está lá ouvindo rádio, ouvindo o seu time do coração, ouvindo um programa esportivo. Então o rádio ele consegue desenvolver com o seu público, com o ouvinte especificamente, essa relação muito próxima. E eu acho que talvez essa seja, junto com a emoção que a locução esportiva no rádio tem, que é com certeza mais emocionante, mais vibrante do que a da televisão, mas principalmente essa relação de proximidade que o rádio tem com o ouvinte, é talvez o que faz com que o veículo continue sendo importante e relevante, né? Ô Marcos, e como é essa sensação de ver o trabalho concluído? É maravilhosa. Assim, o processo em si foi árduo, não foi fácil, todos aqui sabem, mas assim, a sensação de chegar aqui agora e poder ver o produto final concluído é muito legal. Confesso que no começo, talvez eu
pudesse até duvidar que a gente seria capaz de ir tão longe, assim, que conseguir as entrevistas, eu imaginava que seria algo além das nossas possibilidades. E foi muito prazeroso para mim poder ver o rosto de quem eu só conhecia a voz. Por mais que as redes sociais de hoje permitam que você conheça as pessoas e tal, mas eu confesso que eu não tinha tido até então essa curiosidade de ir lá ver quem é o Piquitito e tal. Então poder ali frente a frente com ele, conversar com essa voz que é assim, um ícone do rádio aqui em Minas Gerais, né? Então foi muito prazeroso. A palavra que define todo esse processo é essa mesmo, que foi muito prazeroso poder participar de tudo isso. Fazer o que gosta, né? Relacionar paixão e trabalho, de certa forma, é uma coisa muito boa. Então a gente vai encerrando o podcast. Eu gostaria de agradecer a Carol por orientar o nosso trabalho, nos auxiliar, nos dar esse apoio mesmo e os caminhos, né, para conseguir concluir esse trabalho. Agradecer a colaboração de todos os entrevistados para que saísse esse produto final. Graças a vocês que estiveram nos ajudando e mostrando super dispostos a ajudar. Então até a próxima, o podcast fica por aqui. Não tem nome o podcast, né? É estranho encerrar o podcast sem nome, mas o podcast nosso que não tem nome, mas é sobre esses grandes momentos do futebol mineiro através do rádio. Valeu, gente, obrigado. Valeu, galera, até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, até mais.